Olá, pessoal. Feliz dia para vocês. Bom, essa aulinha de matemática do sexto ano, vamos lá do livro 7. Para quem não teve tempo, que não deu certo, que não assistiu a nossa aula online, essa aula é gravada para vocês. Vamos lá? Correção da tarefa, da página 101 até a 104. Me acompanhe. Quando o Felipe chegou à casa, comentou com sua mãe sobre seu desempenho em suas duas avaliações de que participou. Mãe, acertei 4 exercícios na prova de história, 9 de exercícios na prova de geografia. Aí, isso quer dizer que você não foi bem, não é mesmo? Você não foi bem. Quer dizer que você não foi bem em história, mas conseguiu uma boa nota em geografia. Não, mãe, na verdade é o contrário. É que havia apenas 5 questões na prova de história, mas na de geografia havia 20 questões. O que será que vai acontecer? De acordo com o diálogo entre Felipe e sua mãe, responda ao que se pede. Considerando que em cada uma das avaliações citadas por Felipe, os exercícios têm o mesmo valor, indique a fração dos exercícios que ele acertou. Se tinha 5 questões de história, ele acertou 4. Então, 4 de 5. Se tinha 20 questões em geografia, ele acertou 9. Então, é 9 de 20. Reduz as duas frações do item anterior ao menor denominador possível. As duas. MMC, pessoal, de 5 e 20. Então, você pode fazer assim. Assim, vamos lá? Você vai ver em qual das duas ele teve o melhor desempenho. Olha aqui, ó. Entre 5 e 20, 20. Nas duas. Aqui, 20 e 20, eu vou deixar isso aqui, porque é igual. Aqui não. Divido pelo de baixo, deu 4. Multiplica pelo de cima, deu 16. Felipe está certo em afirmar que se o desempenho for melhor em história? Claro. De 20, ele acertou 16. Mas de geografia, de 20, ele só acertou 9. Então, está correto dizer que ele foi melhor em história. Então, vamos lá, continuando. As frações 21 está para 40 e 29 sobre 60 não possuem denominador ou numerador comum. Ainda assim, é possível compará-las apenas pela observação. Gente, olha aqui, só olhando. O 21 é um pouquinho mais da metade de 40, não é? O 29 é um pouquinho menos da metade de 60. Então, quem que é maior aí nesse caso? Só fazendo essa observação. O 21 sobre 40. Por quê? Porque eu passo um pouquinho dessa metade. Ao passo que no 29, a gente está um pouquinho a menos do que a metade. Então, o 21 sobre 40 é maior. Tomando como base o que foi mostrado no texto teórico, responda o que se pede, indicando um exemplo. Se duas frações têm um denominador igual, como podemos verificar de maneira rápida? Qual será menor? Se as frações têm o mesmo denominador, então será menor a que tiver uma menor numerador. Exemplo, 5 sobre 7 é menor que 6 sobre 7, porque o denominador é igual. E o numerador, eles são diferentes. Se duas frações têm numeradores iguais, como podemos verificar rapidamente qual será menor? Como é que eu vou fazer isso? Fazer invertido, não é, gente? Lembra que a gente já estudou isso? Se as frações têm o mesmo numerador, então será menor a que tiver o maior denominador. É o contrário. Aqui. Para comparar as frações 1 sobre 2 e 3 sobre 5,
não é obrigatório reduzi-las ao mesmo denominador comum, embora isso geralmente facilite o cálculo. Como exemplo, reduz essas duas frações a um denominador comum, mas sem que seja o menor possível. Olha aí, se eu pegar a primeira, é sugestão, tá? Multiplicar por 10. A primeira, uma vezes 10, 10. Duas vezes 10, 20. Tá. A de baixo você pode multiplicar por um número que vai dar o 20 também embaixo. Você tem que pensar. 3 vezes 4, 12. E 5 vezes 4, 20. Tá? Para dar igual. Aí, é mais interessante. Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Nesse caso aqui, tá? Então, vamos fazer aqui. Vamos ver quem quer fazendo análise aqui, ó. Compare cada par de fração com sinal menor ou maior. Ou equivalente, quer dizer igual. Quando eles são iguais, tá? Para isso, em cada item, transforma as frações dadas em outra, de mesmo denominador, de preferência menor. Nesse caso, eu te aconselho fazer o MMC, tá? É mais fácil e mais rápido também. Você não tem que ficar pensando qual número que você vai multiplicar ou não. Nesse caso, ó, o MMC entre 9 e 4 é 36, tá? E você faz isso primeiro, que é bem mais interessante. Divide por 9, 4, multiplica pelo de cima, 20. 36 dividido por 4, 9, multiplica pelo de cima, 27. Então, esse é menor do que esse. Aqui, nesse caso, 7 e 5. MMC entre 7 e 5 é 35, você faz a mesma coisa. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí você vê que o 25, quando os denominadores são iguais, você pode afirmar isso. Aqui, você fazendo, ele vai ser maior, menor, e esse aqui são iguais. Deixa eu mostrar para você. 40 é o MMC entre 4 e 8 e 20. Divide por 8, 5 vezes esse, 30. 40 dividido por 22 vezes 5, olha aí, são iguais. Isso é o que nós chamamos de equivalência. Outro slide, slide de número 7. Vamos lá. Isso aqui é uma avaliação nacional. O Felipe é o aluno do 6º ano e participou de 3 testes. Para cada um, ele recebeu uma espécie de relatório que mostra a fração de acertos de cada teste. Matemática, ele fez 5 de 6. História, ele acertou 3 de 5. Geografia, ele acertou 5 de 8. Aqui, de acordo com a fração de acerto em cada disciplina, deve-se concluir corretamente qual foi o seu melhor desempenho. Então, pessoal, nada mais interessante do que você achar o MMC entre 6, 5 e 8. É 120. Aí você vai fazer assim. 120 divide por 6, que é o primeiro. Vai dar 20. Multiplica por 5, 100. 120 dividido por 5 vai te dar 5, vai te dar 120 dividido por 5. Vamos ver quanto dá. 24. Você multiplica por 3, 72. 120 dividido por 8. Agora, vai dar 15. Multiplicado por 5, você tem 75. Agora, você viu. Isso aqui foi o quê? Matemática. Isso aqui foi história. E esse foi geografia. O melhor desempenho que ele teve foi em matemática. Por quê? O 100 está muito mais próximo do 120. Né? De 120, ele acertou 100. Nesse de história, de 120, ele acertou 72. E de geografia, de 120, acertou 75. Então, a resposta correta é a C. Tudo bem? Caminhando.
Mariana não prestou muita atenção durante a aula sobre as comparações. E disse para sua amiga Cláudia que, para comparar duas frações que têm numeradores e denominadores diferentes, deve-se obrigatoriamente determinar os denominadores. Isso é verdade? Não, não é verdade. Não é obrigatório, tá? Você pode fazer aquilo que a gente estava fazendo da multiplicação, nesse caso, aqui. Eu multiplico um número que vai ser igual a esse aqui, ó. Se eu multiplicar por 2 aqui, vai ser, aí complica. Eu tenho que ver o número, eu tenho que pensar, né? Apesar de ser 36. Então, eu tenho que multiplicar esse aqui por 6. Se eu multiplicar isso por 6, 24. Eu tenho que multiplicar isso também por 6, tá? Isso aqui dá 18, e esse vai dar 24. 24 era o outro. Não dá também. Então, eu tenho que fazer essa multiplicação até dar esse aqui. No caso, vai ser por quanto vai ser aqui, ó? 3 aqui, 4 vezes. Aí depois nós temos que fazer. Você pode fazer por outro, por 9 aqui. Pode ser diferente, tá? Mas esse tem que ser igual. Aqui, ó, por 12 também. Aí tem que ser um número. Aí você descobre qual é. Então não há necessidade de se fazer. Eu prefiro fazer pelo MMC, que eu consigo visualizar muito mais rápido. Tá bom? E aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês agorinha mesmo. Pessoal, ó, MMC entre 3, 4, 2 e 5, 60. Divide pelo de baixo, 20. Opa, 60 dividido por 3, 20. 20 vezes 2, 40. Tá? 60 dividido por 4. Aqui eu vou ter, quanto que nós vamos ter aqui? 60 dividido por 4, 15. Vezes esse, 45. 60 dividido por 2. Eu tenho, então, o índice aqui, né? 60 dividido por 2, 30 vezes 1, 30. 60 dividido por 5, 12. Vezes esse, 48. Bom, se todos são 60, agora eu quero fazer assim. Quem que é o menorzinho deles? 30. Por isso ele vem primeiro. Então, não estava nessa ordem. E sim, vai aparecer esse. 30 por 60, 40 por 60, 45, 48. Tá? Então, é assim que nós fazemos. É muito mais fácil. Vamos conferindo e ver se você acertou todos esses. Está aqui todas as respostas. Eu já fiz esse exercício. E assim, você vai seguir o mesmo jeito. MMC entre todos, resolve, depois vai pôr em ordem. Ele pede aqui, ó, crescente, então é do menor para o maior. Um cientista dispõe de 2 recipientes que são graduados de mesma maneira diferente. Embora tenham o mesmo volume, o recipiente denominado A tem 3/4 de sua capacidade preenchida. E o outro, B, tem 18. Então, o que você faz? A melhor coisa para você resolver isso, encontre o MMC de cada um, né? Que vai ser aqui, nesse caso, 100. Você tem aqui MMC 100. Aí você vai fazer o quê? Divide pelo de baixo. Vai ser 25 vezes 3, 75. Divide pelo de baixo, 4. Vezes isso aqui, 72. Então, você vai ver, esse é maior do que esse. Então, a capacidade do A é maior que o B. Esse é o A e esse é o B. Tá? Bem mais fácil você resolver dessa maneira. Muito mais. E mais rápido também. Não tem que ficar sofrendo. Basta saber tabuada. Em uma determinada escola, existem 2 turmas de sexto ano. Sexto A, 2/5 dos alunos são meninos. Sexto B, 3/7 são meninos. Sabe-se que as 2 turmas têm o mesmo número de alunos. Qual tem maior número de alunos? Mesma coisa, pessoal. MMC. Você vai fazer entre 7 e 5, 35. Divide pelo de baixo, 7 vezes 2, 14. Divide pelo de baixo,
5 vezes 3, 15. Aqui tem menos. Qual que é o menos? O do A. O A tem menos aluno. Meninos. 12 agora. Slide 12. Mesma coisa. Ele pede, tá aqui, para pôr em ordem crescente. Aqui, gente, já está pronto. Todos os. Aqui são 7, 7, 7, 7, ó. Então, você vai pôr 1 primeiro, 3 depois, 4. Por quê? Aqui estão os denominadores tudo iguais. Aqui, ó, todos os denominadores também são iguais. Então, é só pôr o menor para o maior. Nesse caso, em cima são iguais. O que você faz? É o contrário. Aquele que seria o maior vai ser o menor. Tá? Quem que é aqui? Ó? Maior é o 7. Você vai indo 7, 6, 5 e 2. Nesse caso, 13, 9, 5 e 4. É o contrário. Bastante atenção. Outro exercício, número 12. O estudante pretende comparar as frações 8 sobre 9 e 4 sobre 6, reduzindo seu menor denominador possível. Nesse caso, o início do cálculo pode ser feito calculando mínimo múltiplo comum entre 9 e 6, que é 18. Resposta D. Ah, nem vou ler as outras para não fazer confusão. Estamos terminando. Estamos agora na página 104, lá no Para Conferir. Esse Para Conferir, gente, é o que? Nada mais, nada menos do que uma recapitulação, uma revisão desse conteúdo. No estudo das frações, podemos classificá-las de acordo com a relação entre seus termos, além da relação da unidade inteira. Para cada fração seguinte, classifique P própria, I imprópria ou A aparente. 4 sobre 4 parece, mas não é A. 2 sobre 3, menor em cima, própria. 9 sobre 5, maior em cima, imprópria. A fração imprópria pode ser escrita de modo alternativo, na forma conhecida como número misto. Da mesma forma, um número misto pode ser escrito de uma forma imprópria, tá? 14 sobre 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 14? Continha aí, 4. 4 aqui, o 3 vai manter. Aí, o que se fez? 4 vezes 3, 12, para chegar no 14, 2. 3 vezes 6, 18, mais 5, 23. Para certa receita, deve-se usar 3 quartos de um copo de leite. Se o copo inteiro tem 240 ml, quanto vai ser 3 quartos de 240? Como nós fazemos? 3 quartos de 240. Posso dividir esse por esse, fazer essa divisão primeiro, ou multiplicar o de cima e depois. Então, 240 dividido por 4, você vai ter 60. 60 multiplica por 3, 180. Tá bom? 180 é o valor que nós temos aqui, ml. Terminando. Complete corretamente a frase que indica como obter uma fração equivalente. Dado uma fração, pode-se obter uma fração equivalente a ela, multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador por o mesmo número, diferente de zero. Compare cada par de fração a seguir com menor ou maior. Lembrando, denominadores iguais, 6 maior que 4. Tá? Denominadores iguais, o 6 é maior que o 4. Se os numeradores são iguais, é invertido. O 4, que deveria ser maior, ele passa a ser menor. E aqui você vai encontrar né? Veja bem, esse é menor do que esse. Ah, como é que eu resolvi isso? Você pode muito bem resolver isso também, como ele é facinho, dividindo, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui só na metade. Ó, uma metade aqui foi feita.
e aqui você precisa de 2 pedacinhos. Então, isso é menor que o outro. Quando eles são dessa maneira, você pode fazer por desenhos assim, que fica bem mais fácil, tá? Bom, pessoal, nossa aula de hoje era isso. Você que não deu tempo de participar da nossa aula online, pode tirar todas as suas dúvidas aqui. Tudo bem? Beijinho no coração de cada um e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.